Boas razões para você sempre, absolutamente sempre, eu falei, ceder à vontade do seu cliente. Sim, eu vou te dar algumas boas razões para que você nunca diga não para o seu cliente. Olha só que interessante isso aqui. A primeira grande e excelente razão para você nunca dizer não para o seu cliente é porque você, obviamente, quer ser reconhecido no mercado como um profissional, melhor, como mais um profissional no mercado ou como mais uma opção, mais aquela opção que para o dia a dia, assim, para ação rápida. É verdade, exatamente isso. Se você nunca dizer não para o seu cliente, você vai ser reconhecido como aquele profissional que, cara, ele resolve e ele é legal porque ele faz absolutamente tudo que a gente faz e ele não nos questiona. Olha só que interessante, eu tenho entendimento de uma coisa muito clara. Todo profissional técnico tem junto consigo um compromisso, uma função pedagógica muito importante. Mas, Michael, o que é uma função pedagógica? Uma função pedagógica para um profissional técnico é ensinar o cliente a importância do seu trabalho e, acima de tudo, guiar o cliente pelos caminhos certos e seguros para que ele não faça bobagem no seu espaço, no seu projeto. Exatamente, existe uma coisa muito clara e você precisa entender isso. O cliente, quando te contrata, ele te contrata porque você é o profissional, não ele. Não parece óbvio isso? Parece óbvio falando assim, só que deixa eu te contar que a maioria dos nossos colegas, a maioria dos profissionais não entendem isso. Você precisa entender que você é o profissional, que você é a autoridade naquele momento, naquele espaço. Então, portanto, quem vai tomar as decisões técnicas e complexas a respeito do trabalho é você. Isso quer dizer que você vai impor a sua vontade acima de tudo e que o seu cliente pedir? De maneira nenhuma, não foi isso que eu falei. Preste bem atenção. O que é importante fazer é por essa razão, exatamente por essa razão, que você precisa entender o seu cliente. Você precisa fazer um bom processo de briefagem. Eu tenho um outro vídeo aqui falando sobre um bom processo de briefing, para entender o que realmente seu cliente quer, o que ele sonha e o que realmente ele precisa. E também entender o que é possível fazer no espaço e com os recursos disponíveis, tanto os recursos naturais, físicos, construtivos, quanto recursos financeiros, não é mesmo? Quando você entender isso você vai ter muito mais facilidade de ensinar para o seu cliente, de mostrar para ele o porquê as ações que você propõe são propostas dessa forma. Ao longo do processo de um projeto e mesmo depois ao longo do processo de uma obra, é muito natural o cliente querer fazer alterações. É natural que isso aconteça. Vou dizer que a maioria das vezes vai acontecer do cliente querer fazer alguma alteração. E muitas vezes essas alterações realmente são necessárias para melhorar ainda mais a qualidade do projeto. E muitas vezes você vai perceber que vai precisar de alguma alteração. Sim, isso acontece. No entanto, tem algumas alterações que o cliente nos pede às vezes que simplesmente é inviável, né? Não é possível colocar algumas coisas no espaço, né? Daqui a pouco o cliente quer botar, a gente usa um termo aqui, colocar Porto Alegre dentro de Nova Petrópolis. Imagina situando vocês, né? Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul aqui, Nova Petrópolis, uma cidadezinha interiorana da Serra Gaúcha com uma população de 20 mil habitantes. Isso seria mais ou menos como colocar, sei lá, o Maracanã dentro de um estádio de bairro, né? É essa comparação esdrúxula que a gente está fazendo. Por quê? Porque dentro desse princípio, às vezes o cliente quer fazer isso e você tem que explicar para ele que não é possível. E se você dizer, não, vamos dar um jeito, vamos fazer, o que vai acontecer? O seu projeto vai ficar uma porcaria. Essa é a verdade. O resultado final do seu projeto vai ficar uma droga e o cliente vai dizer o seguinte: cara, que droga que ficou esse trabalho, não gostei não. E aí você vai dizer para ele, mas foi você que pediu para fazer assim. Ele vai responder para você, mas quem é o profissional da história? Eu não sabia. E quem está errado? Pensa um pouco nisso e reflita, né? Eu estou trazendo essas questões para você refletir sobre isso, mas a resposta você já sabe qual é. Então a sua função enquanto com o cliente também é
ser pedagógico. E isso trata de construir autoridade. Por isso a gente bate tanto nessa tecla que você precisa se portar como autoridade para o seu cliente, porque quando ele te enxergar como autoridade, ele vai respeitar as suas decisões. Não quer dizer que ele não vá pedir alterações, mas o que você vai fazer? Você vai lembrar ele, e com alguns clientes vai ser um exercício constante que isso vai acontecer, de lembrá-lo que olha só, a gente tomou essa decisão por conta disso e daquilo outro lá também. Lembra que ao longo do processo a gente veio com essa linha de raciocínio e chegamos a essa solução? É por isso que essa solução está aqui, não por conta dessa outra opção aqui. Então dá para fazer alteração? É possível. Mas fazendo alteração vai acontecer isso e vai impactar tanto no seu orçamento. Você está disposto? E aí vocês vão tomar as decisões de uma maneira conjunta, certo? Então, é por isso que é importante você saber dizer não para o cliente. Quando você saber dizer não para o cliente, você vai ser indicado pelo seu cliente como aquele profissional que resolve e sabe conduzir os processos. Sabe o que é mais interessante? Quando o cliente indica, ele indica pela sua capacidade de resolução e capacidade de entrega. E os grandes projetos, os projetos mais desafiadores, os projetos mais complexos, não são os profissionais que só dizem sim para o cliente que fazem. Observa e anota o que eu estou dizendo, observa o mercado, depois me conta. Vem aqui e comenta embaixo desse vídeo aqui. Os grandes projetos, os projetos mais desafiadores, mesmo do seu cliente aí, olha para o seu cliente aí e vê se os projetos difíceis ele está te chamando para você fazer, se você é um profissional que só diz sim para ele. Não, os grandes projetos, projetos mais desafiadores e, portanto, os que melhor pagam também, os melhor te posicionam no mercado, são sempre destinados para aqueles profissionais que estão posicionados no mercado como autoridade naquilo que fazem, como autoconhecedores, dominadores daquele assunto que eles tratam. Portanto, você precisa sim dizer não ao seu cliente, para o seu próprio bem profissional e também para a melhor qualidade de entrega dele e ele realmente receber o produto, o projeto que ele precisa. Eu poderia aqui ficar discorrendo horas sobre esse assunto, porque é um tema extremamente complexo, encantador, mas fica aí uma grande dica. Aprenda a dizer não para o seu cliente, aprenda a se posicionar como profissional e como autoridade, e você vai cada vez ser mais reconhecido dessa forma e menos questionado, e também vai ter menos dificuldade de conduzir o processo ao longo da sua trajetória, tá ok? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte, compartilha, manda para os amigos aquela força aqui pra gente e vamos adiante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.